Fala galera, beleza? Então bem-vindos aí à nossa segunda videoaula. O objetivo de hoje vai ser fazer o CRUD de usuários, né? E também fazer um CRUD de post bem básico. Então sem mais delongas, né? Vamos começar aqui. Bom, uma coisa que a gente vai precisar aqui logo de cara a gente vai precisar criar a nossa service do Prisma, né? Então o que a documentação do Nest recomenda pra gente é instalar aqui o Prisma Client. Então vamos aqui instalar ele. Enquanto instala, né, a gente vai ver para que a gente precisa dele, né? Então, basicamente, a gente vai precisar criar uma entidade injectable, porque a gente vai injetar essa service nas repositories, né, que vão que vão fazer a conexão direto com o Prisma, que vão falar com o Prisma diretamente. Então, aqui ele está ensinando a gente a como construir esse Prisma Service. E aqui, após terminar, né, a gente já vai poder fazer ele. Uma coisa que é interessante também do Prisma Client é fazer o npx Prisma Generate. O que isso aqui faz é que ele gera tipagens para mim, saca? Da entidade de usuário, então já gera toda a parte de TypeScript que pode entrar na query, já fica protegida por aqui. Então é muito interessante fazer isso. Já que a gente tocou nesse assunto, uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de criar scripts customizados para o Prisma. Então eu vou copiar aqui de outro projeto que eu tenho, para a gente ganhar tempo. Mas basicamente eu vou comentar aqui sobre eles. Esse aqui, que é o atalho do que a gente acabou de fazer, né? Prisma Generate, eu acabei de executar ele. Prisma Migrate, para rodar a migração. Prisma Migrate Dev, para rodar a migração em formato Dev. E o comando de Prisma Format. Esse de Prisma Format ele é bem interessante, que vocês podem perceber que por padrão o Prisma tem essa indentação assim, né, de deixar tudo em colunas iguais. Então o igual está embaixo do igual, e aqui as tipagens tem que ficar igual. Então quando eu fizer npm run Prisma Format, olha só o que vai acontecer. Ele deitou aqui pra gente, ajustou as colunas, então bem interessante já ter esses scripts configurados, né, porque aí eles facilitam a nossa vida. Quando a gente quiser rodar migration, não vamos precisar mais escrever tanta coisa, escrever só o que está aqui. Então, show de bola. Agora vamos criar a nossa service do Prisma, né? Seguindo aqui a documentação do Nest. Então, ele está falando para a gente, dentro do diretório da source, criar um arquivo chamado Prisma Service. Então, não vamos questionar, vamos fazer isso. Então, aqui vamos criar um file chamado prisma.service.ts e aí a gente vai copiar o que tem aqui, igual eles sugerem a gente fazer. Pronto. Então aqui basicamente ele é uma instância do Prisma Client, né? Então a gente criou uma classe e essa classe a gente botou o decorator de injectable porque ela vai ser injetável em outras entidades, né? Como a repository, que vai ser o cara que vai diretamente chamar o Prisma Service. Então beleza, acho que agora a gente já tem da parte do Prisma tudo pronto para começar o desenvolvimento. E vamos começar o desenvolvimento, né, da forma mais Nest possível, né? Então, aqui dentro do Nest, ele dá um overview básico, né, sobre o que cada arquivo quais são as suas funções. Como eu falei na última aula, a documentação do Nest eu acho que é uma das melhores coisas que o Nest tem para oferecer, é bem completo. Então, ele fala bastante coisa aqui e ensina sobre tudo, então não tem como ficar dúvidas quando você lê a documentação aqui. Então vamos começar fazendo o CRUD de usuário, né? Então a primeira parte para a gente começar um CRUD de usuário é criar um controller para usuários. Então a forma mais Nest de se fazer isso, ele até já dá a sugestão aqui, é utilizando o CRUD Generator do Nest, né? Que é basicamente uma ferramenta que permite a gente criar recursos, né? Então, eu vou fazer isso aqui pra gente e eu vou utilizar o comando que ele sugere. Então, ele sugere a gente utilizar esse comando aqui, ó, nestg controller e o nome do controller. Então, vamos fazer isso, nestg controller user. Reparem na esquerda o que ele vai fazer com a estrutura de pastas. Dê Enter. A CLI do Nest criou uma pasta já pra gente user e criou duas coisas lá dentro. Criou o controller do user e criou um teste default por user. Isso aqui é muito massa porque já é uma mão na roda. Tu já tem várias coisas que tu ia ter que fazer do teste, já tem pronto aqui.
Então, muito interessante que o Nest consegue fazer isso pra gente. Então, geramos aqui um controller de usuário e vamos criar aqui uma rota, né? Então, vamos criar uma rota aqui dentro. Então, olhando pro controller do app, né? Basta a gente perceber que a única coisa que a gente precisa fazer é colocar o decorator da rota e o nome da função e chamar a função que vai fazer a resposta, né? Então, vamos fazer isso. A gente vai precisar do decorator get. Ó, eu vou dar um Ctrl ponto aqui para ele me sugerir importar, né? Então fizemos aqui e aqui a gente pode dar um nome para a função, fazer uma sync function. Não. Vamos fazer, na verdade, get. Não, vamos chamar de list users por hora. E aqui vamos retornar um array vazio por hora, só para a gente testar se está funcionando aqui. Então, bacana, de uma forma muito simples a gente conseguiu criar um controller aqui. E o que a gente precisa fazer aqui do lado do Nest é importar esse controller dentro do módulo. E se eu não me engano o Nest já fez isso para nós com esse update bean aqui. Então, ó, realmente o Nest já importou que a user controller é um controller da aplicação. Então, muito massa que o Nest faz isso para nós. Outra coisa que a gente vai precisar fazer é criar um módulo do controller, né? Então, que vai ser o módulo responsável por injetar dependências do controller. Então, vamos criar um módulo user. Repara que ele já aproveitou a mesma pasta, né? E já atualizou o app module para importar o módulo de user. Então, basicamente, tudo que for injetado dentro de user vai ser injetado aqui dentro de app. Então, isso aqui é bem interessante, essa forma de herdar dependências que o Nest traz aqui pra gente. E ele já criou aqui o módulo padrão, mas ele não criou aqui quem vai ser os controllers, né? No caso aqui vai ser o user controller. Vamos ver o que ele está chorando aqui. Tá. Certo. Só faltava importar mesmo. Então beleza, ele já criou aqui o user controller. E agora a última parte que falta é a gente criar a service do user, né? Eu sei que eu estou fazendo muito rápido, mas é assim que a gente conseguir testar um fluxozinho básico, eu vou explicar melhor sobre cada componente. Então, beleza, aqui já temos a service de user, e aqui dentro da service, se eu não me engano, ó, o Nest automaticamente já fez ela se tornar o provider do controller. Então, aqui dentro do user controller, a gente pode criar um construtor, né? Seguir aqui o mesmo exemplo do que o app module fez, do app controller fez, né? De embaixo dele criar um construtor, então a gente vai fazer isso aqui também. Então a gente vai criar um constructor que vai receber private read only. Ó, aqui minha IA já sugeriu. Minha IA aqui não é o Copilot, tá? Ele é o Code Whisperer, que é essa ferramenta aqui gratuita da Amazon. Então, bacana. E aqui só faltando a importação. Vamos fazer a importação. Então, beleza. Então, aqui no list users a gente já pode chamar a função diretamente da user service, né? Então, vamos criar aqui uma função da user service chamado list users. E aqui vamos deixar um return de array vazio por hora, tá? Pra gente testar todo o fluxo. Então vamos voltar aqui na controller, e agora a controller vai retornar await this.userservice.listUsers. Tipo, a gente pode tirar o await por hora, né? Porque a gente não tá fazendo nenhuma chamada no banco, tá só retornando, então aqui não tá assíncrono ainda. Então beleza. Vamos dar um overview rápido aqui do que está acontecendo? Então, basicamente, eu criei um módulo de usuário, que é tipo, pensa numa caixinha, e dentro dessa caixinha de usuário, eu coloquei lá dentro o controller do usuário, e eu coloquei o provider da user service. Então, eu coloquei duas coisas nessa caixinha. Na aplicação, ela vai importar tudo que tem dentro de user module. Então, a minha aplicação vai ser uma caixa maior que tem a caixinha da user module
já com todas as dependências importadas. Então, eu posso crescer pra caramba o sistema, que eu vou ter essa parte de injeção de dependência bem separada. Então, eu tenho a user module, que dentro da caixinha da user module tem a user controller e a user service. E dentro da user controller, eu tenho a dependência da user service. E isso tudo por debaixo dos panos o Nest cuida pra gente. Então, em resumo, módulo injeta a dependência, controller recebe a request e chama o provider que vai dar a resposta. E aqui no nosso caso a service vai executar business logic, né, lógica de regra de negócio, para fazer o que a gente quer no endpoint. Então, esse é o fluxo. Uma outra camada que eu gosto de descer é a camada de repository, né? Porque eu gosto de, nos meus projetos, de deixar a camada de repository falar diretamente com o banco, ou melhor, falar diretamente com o RM, né? Que no nosso caso é o Prisma. Então vamos criar aqui um new file chamado user repository.ts e aqui a gente vai ter que fazer um export class user repository. Vamos fechar aqui e vamos botar um injectable, porque ela tem que ser injetada na service. Então, show de bola. Aí aqui dentro a gente pode criar. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é que essa user repository ela vai ter uma dependência, né? Então o constructor dela vai ter que receber um private read only. E excelente sugestão aqui do Code Whisperer, né? Vai ter que receber o Prisma Service, porque a repository ela vai receber a chamada da service e vai montar a query para passar para o Prisma Service executar a chamada diretamente no banco, de fato, né? Então aqui vamos só corrigir a importação. Então já temos isso tudo aqui funcionando. E aqui dentro da repository a gente pode criar algo tipo list fora do constructor, né? Aqui fora a gente pode criar um async list users. E aí aqui dentro a gente vai fazer um return ao each this Prisma Service user, que é a tabela que eu quero, né? E find many, eu quero retornar vários usuários, né? Quero listar todos. Então vamos só confirmar se esse nome aqui está correto, que eu acho que a sugestão deu errado, que o nome que eu coloquei da tabela foi em maiúsculo. Aqui no esquema.prisma a gente vai conseguir ver. Realmente aqui está em maiúsculo, né? Então aqui dentro da repository. Não, o Prisma ele faz isso pra gente já. Ele já consegue lidar, já consegue entender e já deixa a gente utilizar esse camel case aí. Então, show de bola. Já temos praticamente o fluxo de listagem de usuário pronto, né? Então vamos testar se está funcionando. Controller vai chamar service. Estava faltando isso aqui mesmo. Dentro da service a gente vai ter que adicionar o constructor dela. E agora ela vai ter uma dependência que vai ser o private read only user repository do tipo user repository. E aqui vamos importar. Ele não achou. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Basicamente era só o VS Code que não estava conseguindo fazer a importação de forma automática. Eu fiz de forma manual aqui a importação da repository e funcionou. Então aqui a gente vai transformar essa função em uma função assíncrona, que agora ela vai fazer uma chamada assíncrona. E o return aqui vai ser return await this.userRepository.listUsers. Então o que chegar de lá a gente vai passar para cá. Então beleza, vamos testar se está funcionando, né? npm run start. Ele tá, que interessante que deu esse erro, né? Ele tá pedindo pra gente atualizar as dependências da user module. De fato, a gente vai ter que adicionar a user repository aqui, porque assim, a user controller, que é o meu controller, ela tem a primeira dependência dela, que é a user service. A user service, ela tem uma dependência que é a user repository.
E a user repository tem uma dependência que é o Prisma Service. Então eu tenho que colocar essas 3 dependências aqui dentro do módulo. Então por isso que o Prisma é legal, porque o módulo cuida pra gente disso tudo. Então aqui só falta colocar o Prisma Service. Então muito interessante, show de bola. Agora quando a gente rodar, ele não vai mais dar nenhum erro. Vamos ver? Opa, ele deu mais um. Ah, então só basicamente falando que eu preciso... Não, achei o erro. Basicamente tinha uma importação incorreta aqui do user controller dentro aqui da app module, mas a gente não precisa colocar ele dentro da app module porque ele já vem da user module, né? Então a user module é que tem ele como controller. Então a gente não pode colocar ele lá e aqui, por isso que estava quebrando. Então agora se a gente fizer npm run start dev, a API deve iniciar sem nenhum problema. Show! Agora vamos lá no Postman fazer a request. Então beleza, a ferramenta que eu vou estar utilizando para a gente fazer as requests vai ser o Postman, tá? Mas tem outras ferramentas como o Thunderbird, que já é direto aqui pelo VS Code, né? Thunderbird não, Thunder Client, que é o nome dele. É uma ferramenta para a gente fazer request pelo VS Code, né? Tem o Zebruno, tem Insomnia, mas vou estar utilizando o Postman, que eu acho que é o mais conhecido. Vamos criar aqui uma collection para o nosso tutorial, né? Tutorial. Então, beleza. E aqui vamos adicionar uma request get. Vamos aproveitar logo e criar uma variável aqui de ambiente, né? Chamada base URL. Vamos dizer que ela é localhost 3000. Esse é onde a nossa API vai ficar. Então aqui a gente faz base base URL barra users. O que ele está reclamando aqui? Salvei. Deixa eu investigar aqui. Só falta a gente selecionar o environment aqui em cima, né? Como eu não dei nenhum nome, vou colocar aqui de local. Tem um environment local. Aí beleza, tem aqui localhost 3000 barra users. Vamos testar se está funcionando agora. Então tem mais um ajuste que eu queria fazer. Na verdade eu queria chamar esse controle aqui de users no plural. E aí a gente chama aqui também no plural. Então show, a gente chama, ó, realmente está passando aqui pelos fluxos e não está quebrando. Então provavelmente ele desceu todas as camadas. Só para a gente visualizar isso, eu vou meter uma série de console logs aqui. Aí a gente vai visualizar com as chamadas de cada um. Deixa eu ver aqui. Coloquei aqui uns consoles, então bora ver. Agora a chamada. Ó, chegou na controller, chegou na service, chegou na repository. Chegou na controller, na service, repository. Então esse vai ser o fluxo que a gente vai seguir. Então vamos continuar com os outros endpoints, né? O de criar o usuário, atualizar o usuário e listar o usuário por ID. Então vamos aqui no controller, um espaço aqui, vamos duplicar esse segmento, vamos chamar aqui, a gente vai colocar post e aqui a gente vai colocar create user. Vamos tirar aqui os consoles, né? Porque a gente já visualizou o que a gente queria. Então aqui vamos chamar a função create user da service, que não existe ainda, então ele vai reclamar. Ele está reclamando aqui da importação, a gente importa o post do Nest Common. Agora bora lá para service. Tira o console. E aqui vamos criar um async create user, que vai receber user. E a gente vai fazer... Olha aí a sugestão do Code Whisperer já, interessante, exatamente isso. E aqui na repository agora vamos criar essa função, tirar o log, create user,
que vai receber. Vamos deixar sem tipagem por hora e a gente vai corrigir isso aí depois. Prisma Service user.createData. Então a gente não está fazendo nenhuma validação aqui se o que veio no tá certo, se tá. A gente está só basicamente passando de camada para camada e criando. Outra coisa que a gente vai precisar criar aqui, a gente vai precisar dizer que essa request aqui ela recebe um body. Vamos importar aqui do Nest.js Common. E aqui a gente escolhe o nome que a gente quer para esse body, que é, vamos chamar de user. E a gente pode tipar também no futuro isso aqui. Então vamos passar esse user para cá. Para cá, para cá. Então ele desceu aqui todos os níveis, né? Então vamos testar se vai funcionar. Vamos fazer o teste mais simples do mundo, né? Aqui, vamos chamar essa aqui de list users. E vamos criar uma nova. Create user. Essa vai ser do tipo post. E a gente pode utilizar essa mesma URL aqui. E aqui no body, como a gente já sabe o que precisa lá, vamos só colocar aqui dentro. Então, basicamente, a gente vem aqui no Prisma. Precisa de name, username e e-mail. Então, vou colocar aqui name. Do username. Vai ser o arroba dele e aqui o e-mail dele vai ser john.doe@email.com. Salvar, vamos mandar e ó, aparentemente ele criou porque ele retornou aqui pra gente. Vamos ver aqui no banco. Ó, no banco já temos o primeiro user criado e agora vamos testar nossa rota de listagem. E já está trazendo um usuário. Então, show de bola. O que a gente vai precisar fazer agora é melhorar um pouquinho essa nossa lógica aqui de ficar sem tipagem. Vamos dar uma tipagem aqui para as coisas e vamos definir algumas regras de DTO, né? Que são os objetos aí que a gente recebe na query para criar outros objetos. No caso, no body aqui, né? Não na query. Então, vamos lá. Vamos adicionar aqui as tipagens. Começando por aqui pela de user. Né? A de user ela vai retornar uma promise do tipo user e aqui ele vai chorar um pouquinho, mas a gente dá um Ctrl clique e ele vai entender que eu quero importar do Prisma Client. Então o Prisma Client já fornece pra gente, ó, os campos de user. Cara, isso é muito massa do Prisma, porque é uma mão na roda para nossa aplicação. Então beleza, aí agora vamos ter que adicionar isso nas outras camadas, né? Então vamos descer a service e dizer que também vai ser uma promise de user e importar o user aqui, Prisma Client, mesma coisa na repository, uma promise de user e a gente importa aqui do Prisma Client. Então na verdade aqui não é de user, né? É de array de user, perdão. Então vamos corrigir aqui nos outros, porque aqui a gente está listando, né? A gente não está retornando a gente está retornando vários. Então isso aqui vai servir para esse aqui de baixo. Esse aqui vai retornar assim uma promise de user. Aqui na service vamos tipar também, vai retornar uma promise de user. E aqui também retorna uma promise de user. E agora a gente vai ter que criar o nosso DTO de usuário, né? Então vamos criar aqui user.dto acontece. Para quem não sabe, DTO pode ser uma classe, pode ser uma interface, mas basicamente onde a gente vai colocar um pouco de regra de validação do que a gente espera de cada campo, né? Então, vamos começar criando uma classe user.dto, né? E aqui vamos definir algumas coisas, algumas propriedades, tipo name, tipo string, vamos pensar em username, isso aqui a gente vai receber lá no body, string. E vamos pensar também na e-mail do tipo string. Aqui na verdade é ponto e vírgula, porque também tem que ter um atributo de uma classe. E outra coisa que é muito legal é que a gente pode colocar decorators aqui do class validator, né? Então se a gente pesquisar aqui sobre DTO,
Na verdade, a gente tem que, ele vai falar pra gente utilizar o Class Validator. Acho que a gente tem que pesquisar para ver. Class Validator, exato. O Class Validator é uma coisa que eles têm que já aplica funções pra gente e checa atributos pra gente via decorator de cada coisa. Então, esse aqui é string, isso aqui é inteiro. Então, vamos lá salvar o Class Validator do projeto. Vou baixar ele aqui. E o Class Transformer, ele é tipo o Validator, só que ele vai fazer uma função de transformação customizada. Então, digamos que tu recebeu uma string e tu quer fazer o que tu quiser com ela, sei lá, transformar em um arquivo binário. Tu pode fazer isso com o Transformer. Então, é bem interessante. Então, beleza, já temos aqui baixado e a gente vai importar aqui algumas de validação. Primeiro, uma que eu vou querer aqui logo de cara é is not empty. Garantir que o parâmetro que o cara está mandando não foi vazio, né? Porque a gente não pode criar um nome vazio, não faz sentido a gente criar um username vazio. Vamos pegar o isString para validar se é string ou não o campo. E acho que só, por hora é só. Aí o que a gente pode fazer aqui é basicamente colocar esses decorators aqui. Is not empty. E aqui is not empty também. E aqui is not empty. A mesma coisa a gente faz agora com isString, coloca nos dois, nos três. E isString. Então, bem interessante isso. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá no controller e a gente vai tipar esse cara aqui como do tipo userDTO. Na verdade está faltando outra coisa, está faltando a gente exportar essa classe. Export userDTO. Então, e aqui a gente vem e importa ele aqui, userDTO. Então pronto. Então vamos testar se isso está funcionando. Está faltando mais uma coisa, se não estou enganado. Precisa ativar o global pipe dentro do arquivo main. Isso mesmo. Então a gente vai ter que vir aqui no main e aqui no app a gente vai ter que fazer um app.use global pipes. Aí aqui a gente vai abrir e chamar um new validation pipe. Isso mesmo. E esse validation pipe ele vem do nest common. Então ele é o pipe que vai ler as entradas aí das requests. Então npm run start. Vamos testar se está funcionando. Então teoricamente se eu mandar um user em algum campo aqui como nome, eu mandar um inteiro, teoricamente ele tem que frescar, não deixar. Então isso é muito, muito massa, porque o Nest já cuidou disso para nós, já deu o status code aqui, bad request, e botou uma mensagem customizada dizendo que name must be a string. Então já tratou o erro pra gente. Então muito interessante isso que o Nest faz. Então show de bola. Já temos a entrada, já temos a validação da entrada e já temos as tipagens de saída. Então tudo show. Podemos seguir aqui para mais funcionalidades. Vamos criar uma rota aqui de patch. Ops, perdão, abri aqui sem querer. De patch para updatear, né? Atualizar o user. E aqui o bom é que a ferramenta de complete já automaticamente já consegue entender o que vai ser cada coisa. Aqui agora vamos lá na user service e criar essa rota. Assim, update user. A gente vai, e faltou a gente colocar aqui que esse user que entra é do tipo user.to. Então, vou colocar aqui também. Então, show de bola demais. Aqui vamos criar já identificou pra gente. Vamos lá para o update, vamos lá para repository, né? Colocar esse assim que update user. Vai estar uma promise de user e vai dar um return await update no campo data. Só que esse update aqui a gente já percebeu um problema, né? Que a gente deveria ter percebido lá no começo. Esse cara vai ter que receber aqui
uma propriedade ID, né? Então, dentro dessa propriedade ID é que eu vou identificar qual é o user que eu estou querendo atualizar, né? Então, a gente vai ter que colocar aqui dentro, que vai receber um ID, e aqui, além de receber um body, ele vai receber um param. Deixa eu fazer aqui, complete, beleza, importou. Ele vai ter um param, e esse param aqui a gente vai colocar que é o ID, e a gente vai dizer que o nome do campo é ID do tipo number. Aí a gente já pode até atualizar aqui para, em vez de passar como um atributo direto, né, passar como um objeto. Então a gente passa user, passa ID também aqui do user que a gente quer atualizar. E agora a gente vai atualizando isso aqui nos outros, né? Então aqui a gente tem user ID, e aqui a gente coloca a página do ID como number, e a gente desce para cá, faz a mesma coisa, que a gente abre data, não, vamos chamar o mesmo nome que está lá, user mesmo, user e ID, e aqui a gente tipa eles, user do tipo user DTO e ID do tipo number. Então, show. E aqui a gente faz o update, a gente vai fazer esse update aqui passando a propriedade where. Então, a gente vai alterar aqui, fazer um where ID e o data vai ser o que ele receber de user, né? Então, show de bola demais. Vamos só por questão de padronização mudar aqui também para user o nome. E aqui vai ter que ser data user. E aqui vamos tipar ele, né, no tipo user DTO. Então, show de bola. Já temos nossa rota de atualizar. Vou passar user e ID. Então vamos testar se essa rota está funcionando. Vamos rodar aqui de novo. Vamos duplicar essa aqui e vamos mudar só o verbo para patch e passar um ID 1. Aí a gente atualiza John Doe, o nome dele vai ser John Doe 2, username John Doe 2, e-mail John Doe 2. Salvar. E agora vamos testar se vai funcionar. E aqui quando a gente faz, ó, a gente vê que ele deu um erro de bad request. Então a gente vamos olhar aqui o que foi. E ele está reclamando porque o ID que eu estou passando aqui, estou passando como uma string, né? Então a gente vai ter que vir aqui no controller e castar ele para number. Aí agora esse problema vai deixar de ocorrer. E agora ele atualizou, né? O John Doe agora é John Doe 2. Vamos listar. John Doe agora é John Doe 2. Então, vamos criar o John Doe 1 de volta aqui. E ó, pronto. Então, já temos listagem, já temos criação, já temos atualização. Agora só falta a remoção. Então, bora fazer uma rota do tipo delete. Esperar que o autocomplete aqui me ajude do VS Code, que ele não está colaborando. Agora sim, delete. E o delete vai ser o mesmo esquema, né? A gente vai ter que receber um ID para deletar. Então, async, delete user, perfeita sugestão, e return a chamada do user service para o delete user. E já fazendo aqui o cache para number. Então, muito massa isso. Aí aqui na user service vamos criar delete user, beleza. Aqui ele já sugere tudo direitinho pra gente. Esse que é o legal de fazer tudo padronizado e tudo com TypeScript, né? Ele já facilita as ferramentas de assistência de IA de completar o código e te ganhar produtividade, né? Mesmo que seja alguns segundos, mas é interessante. Então aqui ele fez praticamente tudo pra mim. Vamos testar. Duplicar isso aqui. Vamos tirar o body, não vamos ter body nessa. Vamos salvar e ela vai ser do tipo delete. Vamos testar se ele vai apagar o user John Doe 2. Ó,
John22 foi retornado. Se a gente listar aqui, John22 não existe mais. Então, show de bola. Vamos recriar ele aqui só para manter o tutorial. Então, beleza. Vocês viram aí como foi muito rápido, né? O Nest, ele é uma mão na roda pra gente. Então, ele automaticamente já lida com várias coisas, permitindo a gente só focar, né, em escrever a regra de negócio. Então, o Nest, ele é muito poderoso. E de forma fácil, né, eu tive produtividade para construir, né, todos os endpoints, de criar usuário, de atualizar o usuário, e tudo já está tipado. Então, realmente ele é uma mão na roda em vários aspectos. Então, eu atualizei aqui o nome dos endpoints e show de bola. Vamos olhar aqui de novo o nosso banco, ó, tá tudo bonitinho aqui dentro. E acho que isso aqui finaliza aqui o CRUD de usuário, né? Então, vamos pensar agora no CRUD de post. Então, vamos criar uma model nova aqui no nosso projeto, que vai ser a nova tabela, que vai ser o post. E aqui a gente tem, tipo assim, várias formas como a gente pode abordar, né? Como a gente pode escolher para modelar isso aqui. Mas eu acho que vamos seguir de uma forma mínima, né? E vamos crescendo à medida que a complexidade vai crescendo. Então, no post eu também vou querer um campo ID auto-incremente, um numérico, né? O post, ele vai ter que ter o user que criou ele. Fazer ID do tipo int. Então, a gente tem que ter o ID do usuário que criou esse post. Porque o post ele não existe sem o usuário, né? Para o post existir, tem que existir um usuário. E acho que a gente pode colocar um text, string, né? Que vai ser conteúdo. Eu acho que o conteúdo não pode ser vazio. Então, vamos obrigar ele a vir aqui. Eu acho que acho que por hora a gente pode deixar só nisso e manter essas duas tabelas aqui. À medida que a gente for crescendo aqui na regra, a gente vai atualizando aqui também a tabela. Então vamos utilizar aquele script que eu fiz, né, de Prisma Format. Ó, já formatou um arquivo Prisma pra gente. E eu acho que a gente pode rodar a migration, né? npm run prisma migrate. Ele vai pedir... Ele não encontrou nada para aplicar. Espera aí. O problema aqui era porque a gente estava rodando o comando de deploy, né? Mas a gente tem que rodar o comando de migrate dev, que aí ele vai pedir para criar um novo arquivo e tal. Uma outra coisa que eu já estava observando aqui é que eu percebi que a gente faltou criar um relacionamento entre user e post, né? Então, no Prisma, os relacionamentos eles são assim. Se eu criei user ID aqui, eu vou criar aqui dentro um campo chamado user, e eu posso botar o nome que eu quiser aqui, que vai ser basicamente o que vai vir na hora que eu trouxer um post, fizer um include com o user, ele vai vir nesse campo, e ele vai ser do tipo user, e aqui eu vou ter que colocar o relation, né? Eu vou dizer que o campo user ID referencia o campo ID de user. E aqui, vamos ver o que o Prisma está chorando. Ele está falando que, tipo assim, quando eu faço isso, eu tenho que colocar a relação do outro lado também. Então, um user, ele tem um array de posts. De post, perdão, singular. E aí ele vai parar de chorar aqui pra gente. Vamos dar um Prisma Format de novo, para deixar bonitinho. Então, show. E agora a gente pode rodar um comando de migration aqui. Vai pedir, vou botar aqui create post table. Então beleza, aplicou a migration, vamos testar se funcionou, né? Vamos conectar aqui do banco, conectar de novo. E realmente criou a model post aqui, criou a entidade post. Então a gente vai fazer muito parecido com o que a gente fez com o user, a gente vai replicar aqui para o post, de utilizar a CLI do Nest para criar para a gente todos esses módulos, controllers, service, tudo do módulo post, né? Então vamos fazer aqui nest g post. Na verdade não, nest g módulo post, nest g
controller post e nest g service post. Então, show, ó. Sobre esquema de pastas, né? Isso aqui é um assunto bem que rende assim, uma conversa bem longa, né? O Nest ele sugere por default criar tipo assim cada recurso dentro de sua própria pasta, e dentro da pasta do recurso fica todos os arquivos de responsabilidade. Nos projetos que eu atuo profissionalmente, eu normalmente não trabalho assim. Porém, como a gente está seguindo exatamente o que diz na documentação, vamos fazer assim. Mas dá para a gente aplicar conceitos de Clean Architecture para a gente dividir as pastas, né? E separar cada um na sua responsabilidade correta, né? Mas pelo tutorial a gente vai seguir aqui da mesma forma como o Nest sugere pra gente. Então ele criou aqui um módulo de post, que tem a controller de post, e tem a injeção da service de post, e aqui dentro do app módulo a gente vai ter que receber o post módulo. Então ele já importou aqui o post módulo pra gente. Então muito massa isso tudo. E agora vamos criar um CRUD de post bem parecido com o que a gente fez com o CRUD de usuário. Eu não vou mudar praticamente nada, mas eu vou pausar para a gente poupar esse tempo, né? Bom, então é isso. De forma bem rápida aqui eu consegui construir o CRUD de posts, né? Bem parecido com o que a gente fez com o CRUD de usuários. O único detalhe a mais que eu tive que fazer é a palavra reservada post, né? Já é utilizada pelo Nerd.js Common para definir rotas post. Então a variável, a entity de post que vem do Prisma eu tive que chamar de post entity. Então basicamente só essa diferença, e nas services eu deixei normal como post, né? Porque lá não tenho definição de controller. Então eu já tenho rota para criar post, para atualizar post, para deletar post por ID, né? E temos também aqui o DTO de post, que é bem simples, só recebe um ID de usuário e um text e cria, né? Então vamos criar isso aqui no Postman e vamos observar agora essa controller e ver como é que tá essas rotas de post. Então beleza, criei aqui a rota de listar post, de criar post, de update. É bem parecido com o que a gente fez aqui com o user, eu repliquei aqui pro post, né? E agora vamos testar, vamos ver se está funcionando. Restart then. Aconteceu algum erro de módulo, né? Tá reclamando que não tenho a repository importada. Então aqui dentro do provider eu vou ter que adicionar o mesmo problema que aconteceu lá com o user, eu vou ter que adicionar post repository aqui dentro. E vamos ter que adicionar também o Prisma Service aqui dentro. Aí o VS Code deixa ele importar automaticamente para nós. E agora vamos testar se está funcionando. Listar post tem que retornar um array vazio, tá certo, né? Vamos criar um post agora, vamos botar aqui o JSON dele. Ele tem que ter, qual foi o nome que a gente colocou no DTO? User ID e text. Então, User ID. Esse campo User ID também poderia se chamar Author ID. ID do autor também era uma opção. Então, vou dizer que o ID 2 foi quem criou esse post. E o text eu vou colocar. Hey. Twitter. Beleza. Então, vamos testar. Vou chamar aqui. Criou. Vamos listar aqui o post. Funcionou. Então, show de bola. Agora vamos testar a rota de atualizar post por ID, né? Esse aqui é o post de D1. Então vamos passar aqui D1 e vamos passar o que vai ser atualizado aqui. Então basicamente o user ID se mantém. Vou manter aqui no 2 e o text e vou mudar para apenas rei pra gente ver. Então vamos chamar, atualizou, vamos chamar o list, já atualizou. Então vamos criar esse aqui de novo para manter 2 aqui na base. Show, vamos testar o deletar agora, vamos deletar o 2. Listar de novo. Funcionou. Então, CRUD de post, CRUD de usuário funcionando.
Acho que na próxima aula a gente já vai começar a dar uma olhada na entidade de like, né, de tipo permitir o user dar like no post, e também na entidade de follow, de um user seguir um post. Então, para a aula de hoje é isso. Valeu, tamo junto!